aí, comissionados? Tudo bem, gente? E aí, prazer. Meu nome é Isabela. Meu nome é Tainá. E nós somos da Nova Vida com Deus. E esse é o primeiro vídeo do canal que a gente fez. A gente vai... É um vídeo de introdução. Então a gente vai explicar o que é o canal, como vai funcionar e tal. Então, seja bem-vindo. Prazer se nós estamos conhecendo agora. Se é alguém do nosso ambiente de convivência, tudo bem, né? E é isso. Vamos explicar sobre o canal, né? Bem assim, bem direto. O nosso canal, ele se chama Com Missão. Eu espero que tenha dado pra entender a brincadeira que a gente quis fazer, né? A ideia foi da Tainá. E se chama Com Missão e junto fica comissão, mas não é comissão de dinheiro, né? Eu pesquisei o significado para tentar simplificar o significado de comissão. Eu queria ler para vocês aqui do dicionário, que é conjunto de pessoas designado por uma autoridade ou escolhido por uma assembleia para estudar um assunto ou projeto. No sentido que nós colocamos a comissão, é pensando em Mateus 28:19, que fala o que, Tainá, Mateus 28:19? O que fala? É engraçado. 19, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, qual que é o sentido que a gente traz aqui, né? Que a gente quer trazer com o canal, com os vídeos e tal? É a grande comissão, né? Que é a ordem que o Senhor dá a todos os cristãos de ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E a gente quer trazer a grande comissão nesse canal através de conversas, estudos bíblicos. A gente não sabe como vai ser daqui pra frente, mas a gente quer trazer bastante base bíblica, temas, enfim, e que o Espírito Santo conduza os nossos corações a isso, não é? E também, para vocês deixarem aqui, né, nos comentários, quais temas, se vocês gostam ou não, né? Vai falar mal? Por favor, não faça isso. Quais temas vocês querem? Tudo. Se gostou, se não gostou, quais são suas dúvidas, né? Se a gente falou uma coisa assim que você ficou interessado, quais são suas dúvidas? Deixa aí embaixo. Irmão da igreja ou alguém que esteja vindo aí pela primeira vez. Isso. E a gente fala irmão da igreja e talvez a gente cite algumas pessoas aqui, né? Tipo, a galerinha dos jovens, a galerinha, porque a gente também faz como objetivo principal, na verdade, é de alcançar a nossa igreja local com o poder de Deus, que é a transformação dos nossos corações, e isso só se dá pelo estudo da palavra. A gente fez a série de pregações, eu espero que você esteja em todas, que você tenha ido em todas, porque nós acabamos ela ontem, glória a Deus, sexta-feira, que dia foi? Não, quarta-feira, ontem, quarta-feira, hoje é quinta. Hoje é quinta, amanhã é sexta, misericórdia. Mas só voltando aqui pra introdução do canal, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, a gente fala sobre comissionados, que eu também pesquisei, mas comissionado, para resumir, é alguém que está encarregado, é um grupo que está encarregado de alguma atividade, algo. E nós somos comissionados a anunciar o evangelho a toda criatura e que esse canal venha ser um impulso para isso em nossos corações, certo? Então é isso, sejam bem-vindos, quem já conhece, quem não conhece, então conheça. E nós esperamos que sirva de educação para você, que em todos os vídeos você possa dar a sua opinião aqui embaixo, né? Pra gente entender como que tá funcionando, se vocês querem temas, se vocês querem, enfim, qualquer coisa. Converse. A gente vai dar uma olhada nas coisas e vamos seguindo desse jeito. Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo também a o que a gente vai falar, que é a primeira série do canal. O canal já vai começar com a série, que é a leitura do livro de Tiago, né? Da carta de Tiago. Mas nesse vídeo de introdução, que vai ser bem curtinho, a gente só queria falar um pouco sobre como ler a Bíblia, não é? Você quer começar? Vamos começar por que nós iremos ler a Bíblia. Muito importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. E homens lutaram, né, escrevendo essas palavras. E é muito importante, porque nós devemos, né, assim como fala em Oséias 6:3, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? E aí, enfim,
é incrível, né? Paulo também ele fala: se eu me orgulho de uma coisa é de conhecer ao Senhor, porque isso é incrível. E é incrível também quando você tem a sensação de ler a sua cabeça fazer assim, meu Deus. E aí você entende. Então, se você quer conhecer a Deus, você não vai conhecer rolando no Instagram. Eu queria falar uma coisa aqui, Isabela, não deixou. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. E aí, você não vai conhecer dessa maneira. Você precisa gastar seu tempo aos pés do Senhor. E Jesus não perde o seu valor, amém? Na nossa vida. Que nós não venhamos perder o valor que Jesus tem sobre as nossas vidas. Então, Senhor, tô muito ocupada, você não vale meu tempo? Não, né? Vamos gastar porque Ele é digno do nosso tempo. Ele é digno do nosso dia. Aí, se você deixar de fazer alguma coisa, vou deixar as minhas séries, porque a gente fala que não tem tempo, mas a gente gasta a maior parte dele no celular, né? Pra ver algumas coisas aí, né? Que a gente tem visto. Que Isabela também não deixa eu falar aqui. Aí, entendeu? Nós devemos ler a Bíblia para conhecer o Senhor, porque essa é a palavra dele. Então, não, Senhor, qual é a tua vontade? Revela através do profeta. Olha a profecia aqui, irmãos, na Bíblia, aqui não dá pra ver, tá aqui, ó, Bíblia. E aí, também tem a parte, né, que a irmã Neide, vou citar o nome dela aqui, a irmã Neide, ela fala, né, Senhor, Ele vai falar com você e você quer trazer a palavra para alguém, mas como você vai saber se você só lembra das coisas que você tá conversando com alguém? E o Senhor quer falar com essa pessoa através de você, porque você vai ser a única Bíblia que a pessoa lê, mas você não lê a Bíblia. E aí o Senhor quer falar, e aí você não lê, você só lembra das profecias que foi falado na igreja, só lembra das palavras que estavam no culto, e amém, o Senhor, ele fala através dessa forma, mas o Senhor também quer intimidade. O Senhor quer ser o nosso Pai e Ele quer muito além. E aí Ele quer que você lembre de alguma coisa que você leu, mas você na verdade não leu. E aí é muito importante que nós venhamos também ser a única Bíblia, às vezes, que alguém vai ler. Porque às vezes as pessoas não têm acesso. Tem muitas pessoas que não têm acesso, nós somos brasileiras, né? E nós somos brasileiros na comunidade cristã Nova Vida com Deus. Nós somos todos brasileiros. Somos todos brasileiros somos lá. todos. Amém vai chegar, nós declaramos que chegará a pessoas que também vêm de outros países. Amém. E nós cremos também que a igreja chegará a um lugar em outros países. E já falei demais, né? Mas, enfim, você deve ler a Bíblia porque tem lugares ainda no Brasil que não chegou essa palavra e você pode ser o único, né? Uma coisa interessante é que a gente tem o grupo dos povos não alcançados, né? Que a missão, ela coloca esse grupo como as pessoas que ainda não foram anunciadas o evangelho. Só que parte dos povos não alcançados, se eu não me engano, eles estão aqui no Brasil. Olha isso. Então, os povos, se eu não me engano, os povos quilombolas, eu não sei se eles fazem parte também dos povos não alcançados, que não são necessariamente os indígenas. Eles são uma mistura de etnias, indígena com outras. Eu não me lembro. Mas, enfim, acredito que a informação esteja um pouco errada. A gente vai agora pra parte de como ler ler a Bíblia. Só uma coisa antes, pra finalizar, do porquê ler a Bíblia, como você vai... Que nós temos objetivo, né? A vida verdadeira, a vida eterna. Mas como que eu quero viver eternamente com Deus, que eu não tive relacionamento no pouco tempo que eu estive em missão, né? Aqui na Terra. Que é o que a gente falou sobre a comissão, os comissionados com missão. Muito importante lembrar que comissão não é só para missionários, mas você também é um missionário. Aqui talvez o Senhor leve outras pessoas a outros países, mas nós estamos aqui e nós temos essa missão de levar aonde quer que formos, porque isso queima em nossos ossos, em nosso corpo, em nossa alma, e isso deve queimar todos os dias e alcançar pessoas no nosso trabalho, enfim.
Agora a gente vai pra como ler a Bíblia, né? Isso, existem muitas maneiras de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Porém, nesse início, a gente vai dar uma maneira, assim, simplificada pra gente começar a leitura do livro de Tiago, não é? Então, o que acontece? Por que o livro de Tiago? A gente vai explicar depois, mas vamos falar sobre como ler a Bíblia. Primeiro você vai fazer assim, ó, pegar aquela Bíblia que fica lá na prateleira, né? Fazer... Aberta no Salmo 91. Tirar o pó. Tirar o pozinho Aí nela. você abre. E é muito importante ir além de Salmos, tá bom? É muito importante conhecer a Bíblia como um todo. Porém, vamos lá, você pega qualquer Bíblia que você tiver, certo? Qualquer Bíblia que você tiver, se você está vendo esse vídeo, então é porque você tem um celular. Então já instala a Bíblia no celular também. E uma Bíblia no celular dá pra você mudar de várias traduções. Então a gente vai colocar na descrição o nome de duas Bíblias. Tem aí o Version e tem uma outra que é a mais simplesinha, que é a que eu mais indico, que é a normalzinha mesmo, que, enfim, que você lê. E aí, por quê? Gente, entendo, a Bíblia, assim, ó, tem mais noção, tô ligado? Mas eu acho melhor a Bíblia física pra você ler. Só que a Bíblia no celular vai servir como um apoio. Essa aqui é your version. Pra você pegar outras traduções. Aqui, ó, do lado do passarinho azul. Isso. Não sei se... Mas a gente vai deixar aqui na descrição. E aí, o que acontece? Como ler a Bíblia de uma maneira simplificada? Primeiro, a Bíblia ela não é um livro comum. Ela é a palavra viva de Deus. Ela é a história da nossa história e a história de Deus, que se complementam e se compilam em um livro. Bíblia, e aí, como que a gente vai ler? Eu vou abrir e ler? Não. Existe a necessidade da gente orar antes, porque a palavra, ela é morta, né? E o Espírito vivifica. A Bíblia diz isso, né? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se eu leio só com a letra, não existe transformação. Mas se eu leio com o Espírito Santo me revelando a palavra de Deus, então existe transformação. Por isso, ore do seu jeito. Senhor, eu estou aqui, eu desejo te conhecer e eu peço para que o Senhor me revele a tua palavra. E aí, é interessante você não ler de maneira jogada a Bíblia. Ou seja, eu abri aqui no Senhor, Jeremias, o que você quer falar comigo? Aí você abre. também, isso funciona em pequenos casos, mas no sentido de vou ler o versículo 15 de Jeremias 31. Só que eu não sei o que está acontecendo em Jeremias 31. E aí eu vou lá, só leio e passo pra mim. Só que assim, não é muito indicado. Porque eu gosto de uma frase do Fontana, do Vitor Fontana, que ele fala assim. Eu até anotei, eu acho. Se você lê a Bíblia... Cadê? Quanto mais ficamos em uma leitura fragmentada do texto, mais vivemos uma vida fragmentada. Então, é isso. Se você lê a Bíblia de uma maneira fragmentada, jogada, vou pegar esse versículo pro meu dia, então sua vida espiritual vai ser fragmentada, assim como sua leitura está sendo fragmentada. Ou seja, texto sem contexto Isso. é pretexto para heresia. Realmente. Por isso que existe a necessidade de conhecer o contexto. O que é o contexto? Eu gosto do exemplo do Jesus Cop, que ele fala assim, existem duas praias. Uma praia aquelas praias de nudez, que a pessoa, ela toma banho pelada. E aí, uma praia de nudez tem uma plaquinha escrito, proibido usar roupa. Só que em uma praia, Normal. uma praia na localidade muçulmana, num país muçulmano, um exemplo. Uma praia, vamos dizer, uma praia muçulmana, tá escrito a mesma plaquinha, proibido usar roupa. Qual que é quer dizer... Proibido nadar sem roupa. Nadar sem roupa. Enfim. Isso! Né? Proibido nadar sem roupa. E a praia... Gente, eu não vou saber explicar isso agora, mas... Enfim, a questão é que você tem que entender o contexto antes, pra você saber o que a frase, o que é o negócio, o que o texto tá dizendo. Então, nós temos que entender uma coisa. O livro de Jeremias, o livro de Daniel, o livro de Mateus, não foi escrito pra nós, entendeu? E foi escrito pra um povo específico, em uma época específica.
Eles nem tinham os brasileiros na mente deles. Eles nem sabiam quem eram nós. Então, como que eu vou pegar um texto e ler e trazer pra mim sem que antes eu entenda o contexto do povo que foi escrito para aquela época? Claro, a palavra ela transcende o tempo. Então, ela serve pra nós, ela é feita pra nós. Mas naquele momento, quem escreveu, por exemplo, Tiago, ele não direciona os brasileiros. Ele não direciona uma cultura como a nossa. Mas ele direciona a igreja dispersa, que a gente vai ver mais pra frente. Porém, alguns pontos que Tiago coloca vai ser pontos espirituais que transcendem o tempo e chegam até nós. Então a gente tem que entender esse contexto antes. Por isso é importante, quando a gente for ler a Bíblia, ler com o Espírito Santo, entender um pouquinho do contexto. Então, um Google rápido, você consegue entender um pouquinho do contexto. Então, outra indicação que a gente tem é: utilize uma Bíblia de estudo ou utilize comentários bíblicos confiáveis. Se você não tem nada disso, não pode comprar nada disso, não tem problema. Você não precisa disso para ler a Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente. Porém, igual eu falei, nós temos que entender o contexto. Então, dá um Google rápido, pesquisa no Google, pesquisa no YouTube. Você vai conseguir achar conteúdos legais. Só que tomem cuidado com os conteúdos que vocês consomem, porque tem conteúdo muito falso, muito herege, enfim. A gente pode falar do Bible Project. E ali você pesquisar Jeremias, e ele vai te dar um contexto, um panorama ali. Aí você pesquisa Isaías e enfim, infinitas coisas. Tem o Israel Subirá, que ele fala, né, ele fez uma série, ele fala de vários temas, assim, infinitos. Isso. Só que aí ele fez uma série de cartas à igreja. E aí já teve Tiago, que é a primeira carta enviada para as igrejas, Tessalonicenses, Gálatas, já teve Coríntios, 1ª e 2ª, e agora, se eu não me engano, ele está em Romanos, e se eu não me engano, essa era a ordem mais ou menos, vai. Isso. Então, a gente vai colocar essas indicações. Também tem uma menina, que eu vou colocar ela aqui, eu desconheço o nome dela, porém, eu conheci ela essa semana. O nome do canal dela é Graça em Flor. E, enfim, eu não conheço muito bem ela, mas eu sei que o estudo de Tiago dela é muito bom. Eu vou colocar aqui embaixo, se eu conseguir, o link do estudo de Tiago dela, que é muito top. Então ela faz um estudo bíblico sem frescuras e ela explica também um outro método de leitura bíblica que é um pouquinho mais complexo, porque você tem que fazer muitos passos. Então por isso que eu não quis trazer ele pra cá, porque a gente começar com uma coisa mais simples, certo? Então, primeiro, ter uma Bíblia. Segundo, orar. Terceiro, entender qual que é o contexto antes de ler, com uma pesquisa rápida. Não precisa ser um estudo, é só uma pesquisinha rápida, no comentário, na Bíblia de estudo, no Google, no YouTube. E quarto, fazer o quê? É importante, eu acredito que seja importante anotar, porque você vai conseguir guardar as coisas. Por isso, durante esse estudo de Tiago, use uma caneta, igual ela fala, estudo sem frescuras, porque não tem nenhum método assim. Só que use uma caneta simples, um caderno simples. O meu caderno é uma agenda de 2024, que não tem nada a ver. E aí é isso. Tá aqui, eu vou lá e anoto as coisas. A minha Bíblia já é um caderno. Ela tá até destruída, bichinha. Isso. Então, use uma caneta simples e anote. Anote do seu jeito, peça orientação pro Espírito Santo. E o que anotar? As minhas anotações, elas mudam conforme a situação. As minhas anotações, quando eu era pequena, elas eram um pouquinho diferentes de agora. Agora eu anoto mais o texto completo, né? Então, coloco ligações, tipo assim, em Coríntios também fala isso, que tá ligando com o que o Tiago fala e tal. Os versículos vão vindo na mente. Anote significado. Pegue palavras que você não conhece da Bíblia e pesquise no dicionário, de português mesmo. Dicionário tem na internet, dicionário. Só você pesquisar, sei lá, escravo, significado, entendeu? Porque Tiago vai se colocar como escravo. Enfim, é isso. Pesquise, esse vídeo tá ficando 20 minutos, já muito longo. Mas pesquise no dicionário e aí use outras traduções. Quais são as nossas indicações? A minha indicação se você tá começando agora, NVT e NTLH.
Eles tiram um pouco da beleza do texto, porque elas são bem simplórias, porém, elas facilitam muito a você entender. Traduções que são mais antigas, um pouquinho mais complexas, mas também que são muito boas. Todas as Almeidas. A corrigida fiel, a revista corrigida. Enfim, todas as Almeidas. A revista atualizada, a Ara, também. A King James também é muito antiga, mas ela é bem poética. E o que mais? Qual você indica? Tem alguma? Eu acho que só. Essas traduções, elas são as mais interessantes pra você ler, eu acredito. Você está lendo. A NVI também, a Internacional, ela é muito boa também. A minha preferida antes era a NVT, que é daqui. E a gente vai lendo a NVT, que nós duas somos a NVT. E é isso. O que mais? Só. Acompanhe. Vai ser muito legal conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não deu pra entender, eu vou pesquisar mais sobre esse negócio da praia muçulmana, porque eu não soube explicar aqui, mas calma, eu vou saber explicar um dia. E aí é isso, tá bom? Só isso. Nós agradecemos por você que assistiu até aqui. E se você assistiu, né, comenta, deixa o like. Compartilha. E é isso, gente. Todas as informações legais que a gente vai colocar na descrição. A gente coloca o link no Instagram da igreja também. E vamos juntos nessa aventura. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.